equipe deles. Bom, tenho 26 anos de marketing multinível, quase agora no mês de novembro, fazendo 27 anos. Comecei quando eu ainda era uma funcionária de um banco chamado Banespa, que hoje é Santander, e comecei numa empresa chamada Herbalife, através de um médico, o Dr. Davi Gershman. Ele era uma pessoa realmente muito especial. Ele foi uma pessoa muito especial na minha vida, porque tudo que eu aprendi dele sobre suplementação, nutrição. Ele sempre falava que viver ou morrer competia a Deus determinar. Porém, o que a gente podia fazer era ajudar o nosso corpo a ter uma melhor qualidade de vida, né? E dentro dessa melhor qualidade de vida, ele mostrava o que a gente deveria fazer, como deveria se suplementar. E o grande pulo, a grande sacada que ele conseguiu me passar foi exatamente ele mostrar a diferença de como um medicamento agia e como um suplemento age dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo. E ele realmente me ajudou muito, porque além de ele ter me botado numa empresa onde eu tive a honra de conhecer e ter diversos treinamentos com Jimmy Rohn, com o fundador também da empresa Herbalife, que era Mark Hughes, né? Tive com o cientista, fundador, formulador dos produtos, David Getz. Essa empresa foi uma grande escola para mim de um marketing legítimo e verdadeiro. Mas ocorreram coisas nesse caminho de tempo que eu acabei tendo que dar uma parada no marketing. Foi onde eu fiquei mais ou menos uns 2 anos sem fazer marketing multinível, até que um colega, um amigo, filho de uma psicóloga amiga minha, realmente fez eu ir para Forever Living. Forever Living, eu usei tudo aquilo que eu aprendi com o Dr. Davi e aprimorei, porque durante esse período eu tive contato com diversos cientistas da empresa, tive cursos no exterior, 38 viagens, dessas 38 viagens, a maioria, todas elas com treinamentos, com PhDs, com cientistas, com algumas pessoas que inclusive eram prêmio Nobel, né? E também fiz muitos cursos com Lair Ribeiro, né? Muitos cursos, acompanhei ele em diversos cursos. E graças a Deus, eu tive, vamos dizer, as pessoas certas no meu caminho. E eu fui uma pessoa que Deus botou as pessoas certas para mim, para me direcionar, mas eu fui completamente ensinável. Eu entendi que não era o tempo meu de marketing, não era o meu conhecimento, mas sim seguir algumas diretrizes dadas pelas pessoas que já atingiram um objetivo maior dentro da empresa. Por isso que eu posso dizer para vocês que eu tenho uma grande honra de hoje fazer parte da equipe do Lucas e da Karen, porque embora eles não eram meu downline, mas eles eram um crossline na época, eu tinha um PIN muito mais avançado que eles, e quando eu vim para Jean Rosé, eu me propus a aprender tudo de novo, porque a gente aprende todos os dias. E o que me encantou dentro da Jean Rosé, além de ter esse casal fantástico de patrocinador, foi realmente o corporativo dela e principalmente os produtos. Você poder saber da onde é que vem a matéria-prima, da onde posição que a gente de repente não esclarecer coisas, isso, né, me ajudou muito. E além de realmente me ajudar muito, eu fui muito feliz porque eu consegui trabalhar e ver que
A Jean Rosé tem produtos realmente fabulosos, produtos que nós precisamos todos os dias. E dentro desses produtos, hoje eu quero falar com vocês dos 50 mais. 50 mais é um produto que a gente já tem alguns depoimentos, porque a turma que compareceu, a turma que se qualificou como diamante, a gente ganhou, cada um de nós, um pote de 50 a mais para a gente usar, experimentar, né? Para a gente saber que nós iríamos lançar a nossa convenção, que por causa da pandemia a gente não pôde fazer, mas que foi lançado agora o 50 a mais. Então, eu tenho coisas para contar para vocês hoje muito incríveis em relação a esse produto, o qual eu passo máxima segurança para vocês, que ele é o azulzinho que não mata, né? Ele faz um trabalho fantástico, porque ele é completamente natural. Então, vamos lá, gente. O que ocorre, o que a gente percebe hoje no nosso mundo? A impotência sexual é um fantasma muito grande no universo masculino, tá? Porque é um tabu, eles não gostam de falar, eles não gostam de comentar e mexe muito com a autoestima de todos eles. Então, a nossa Organização Mundial da Saúde, ele fala que em torno de 50% a 75% das pessoas que tentam algum tipo de relação sexual e não conseguem, né? Pelo menos de uma forma satisfatória, elas têm algum tipo de problema de um distúrbio chamado de ereção, certo? E essa disfunção erétil mexe muito e, infelizmente, não é acima dos 40. Nós temos hoje jovens com 18 que já têm tido dificuldades. E aí nós podemos falar de muitas coisas que vocês vão ver daqui a um pouco, que nós vamos falar que pode estar ocasionando isso, e cada um sente de uma forma diferente. No Brasil, é calculado 25 milhões de homens, né, que têm algum grau de impotência. 25 milhões de homens com algum grau, né? Desse total, 11,3 milhões de disfunção média ou moderada. Isso fala os urologistas da Associação Brasileira, que tem cá que a maioria dos homens que chegam a comentar ou aí a procura, infelizmente, eles já estão sofrendo há mais de um ano, e com isso, essa disfunção, com esse problema, a principal problema que surge para eles é a confiança, a autoestima deles ficam completamente abalada. Então, gente, o que ocorre hoje? A nossa alimentação, o nosso solo, a forma com que a nossa vida é feita com plástico, com soja, que houve uma época que leite de soja era o máximo. Hoje a gente sabe que para o homem é um perigo, para a mulher também. O plástico, a gente bebe garrafinha de água no plástico, a gente deixa esquentar aquelas garrafinhas, tudo os petrolatos, todo esse tipo de toxinas que a gente nem se percebe que está completamente dentro do nosso dia a dia, elas influem muito, muito mesmo no nosso equilíbrio funcional, certo? Ela vai mexer com um monte de causas nossas, causando muitos problemas físicos, né? Mas o que ocorre? Nos dados estatísticos, o que chega lá são os que estão a partir de 40 anos, que daí resolvem procurar ajuda. Né? E aí, eles já, junto com isso, eles já têm uma ansiedade, um estresse, uma depressão. Essas pessoas já estão com algum tipo de diabetes, de arteriosclerose, depressão alta,
né? O cara já está bebendo, o psicológico dessa pessoa já está abalado. Então, a autoestima já está com grandes problemas. Temos pesquisas brasileiras, né? Muito séria em relação ao homem e a sua forma dele se relacionar com o seu corpo, dele não aceitar algumas deficiências, que muitas vezes era muito simples de se corrigir, né? Muito simples de se ajeitar isso aí. Por exemplo, o Brasil, ele é campeão de câncer de pênis, e o estado que mais tem câncer de pênis é lá por Cuiabá. Então, a gente tem coisas que poderiam ser resolvidas de uma forma muito diferenciada, mas o homem, ele tem essa dificuldade, ele não gosta de se abrir, ele não gosta de levar isso em frente. Então, por exemplo, o homem, ele desconhece o funcionamento do seu próprio organismo, porque na forma com que a maioria dos homens foram criados, eles acham que eles têm que estar sempre pronto, basta um estímulo, vamos dizer, erótico de uma revistinha, de um filme, né? Ou qualquer passadinha de mão, e a partir disso aí o cérebro vai enviar vamos dizer, um impulso e pronto, já está com a sua ereção, né? Esses impulsos enviados do cérebro, eles induzem uma liberação muito grande de substâncias de óxido nítrico dentro do corpo, que provocam um relaxamento muscular dessas veias, aonde vai entrar a musculatura dos corpos cavernosos uma quantidade enorme de sangue, que é o que vai manter o membro ereto. Né? Então, essa forma de encher essa estrutura esponjosa, né? Como ali na figura que vocês estão vendo, vocês têm que ver uma com mais sangue, outra com menos sangue. É que menos sangue tem é quando o pênis está na sua posição, vamos dizer, no dia a dia normal. E com a aba de baixo é quando realmente essas estruturas esponjosas, cilíndricas, se enchem de sangue e o pênis de flácido se torna ereto, ok? Então, gente, vamos entender que hoje o que ocorre no nosso dia a dia que faz com que as pessoas não queiram e não gostam e não se sintam bem, às vezes, de falar sobre uma situação dessa. Primeiro, porque a própria mídia, ela põe a gente numa eterna concorrência contra os demais. A mídia, ela nunca procura fazer nós voltar para nós e não comparar o nosso desempenho físico, a nossa estrutura sexual a outras pessoas. O que importa é nós termos a nossa satisfação e controlar as nossas doenças a partir de um olhar para dentro nosso, né? Então, dentro desse contexto, surgem muitas soluções. Graças a essas pesquisas, muitas pesquisas de características genéticas, cronológicas, de ambiente, de cidade, tudo, surgiu, e já há muito tempo, essa planta chamada Tribulus terrestris. Ela é uma planta que ela serve para o grupo masculino, principalmente, e serve, sim, para o grupo feminino, embora o produto que nós estamos falando, ele é voltado para o grupo masculino. O nosso 50+, ele não é voltado para o feminino, porque junto com o Tribulus tem outra composição voltada mais para o homem, tá? Então, o que acontece? Essa planta, ela, além das propriedades afrodisíacas que o mundo conhece ela por causa disso, ela ajuda na parte cardiovascular, né? Na parte circulatória, metabólica, né? E a origem dela,
Os ocidentes lá, sempre, os asiáticos sempre dizem que eles, porque eles estudam mais erva, que é deles, né? Aquela erva. Mas, na verdade, tem na Europa, tem na África, tem na América Latina, e em alguns países é até um inso essa planta, né? E é utilizada por causa de quando ela é esmagada, ela é mais leitosa, ela é utilizada até para fechar feridas, para ajudar em picadas de insetos, essas coisas assim. Porém, na Europa, ela realmente, essa planta pegou corpo e tem bastante pesquisa já, aumentando como uma planta que aumenta o impulso do desempenho sexual. Então, o homem, ele tem a famosa que a gente fala, as mulheres está na menopausa, o homem também tem, só que para ele não é menopausa, é andropausa. Eles têm os mesmos problemas que a gente, porém de uma forma um pouco mais, vamos dizer, menos acentuada, né? Então, é quando diminui a produção de hormônios deles, como diminui a nossa, né? Só que o homem, por ele ter uma grande produção do testosterona, que é principalmente onde a nossa tribulus terrestre age e trabalha, então, a partir dos 50, geralmente, os homens têm uma baixa libido, eles começam a ter também ondas de calor, o homem, só que ele não faz aquele calorão que nem a mulher, ele sua mais na base do pescoço, na nuca, né? Começa a diminuir a massa muscular, começa a cair muito cabelo, eles começam a ficar com grandes entradas, ficar mais carecas, eles começam a ter problema de fazer uma barriguinha extra, né? Uma circunferência na cintura bem maior. Diminui, lógico, com tudo isso. Aumentando essa gordura corporal, também diminui o desejo, começa a ter problemas de memória, começa a ter dificuldade de concentração, uma certa depressão, mau humor, desânimo, pouca paciência, né? Então, gente, tudo isso, vocês vão ver que todos esses casos que a gente está falando, com o uso do nosso tribulus terrestre, do nosso 50 mais, ele vai fazer uma grande diferença, porque tudo isso a gente arruma com testosteronas que a gente para de produzir. Então, dentro do nosso 50 mais, nós temos o tribulus terrestre mais o gengibre, né? Fora isso, nós temos coisas espetaculares, como, por exemplo, óxido de zinco. Para que serve? O óxido de zinco tem uma ação completamente antioxidante, vai ajudar muito nesse equilíbrio hormonal, aumentando, né, vamos dizer, a vontade, aumentando os espermatozoides, a parte reprodutiva. A produção de testosterona funciona diretamente ligada, né, na próstata. O zinco aí, o óxido de zinco, ele faz um benefício imenso junto com o princípio ativo do tribulus para a fertilidade, para a quantidade vamos dizer, de saúde do próprio esperma. Então, prepare-se, quem é mais jovem vai aumentar a fertilidade, ou seja, vai ter mais bebê na história, né? A vitamina E, a gente sabe que ela hoje é a vitamina mais usada em toda parte da maioria dos produtos, porque além dela fazer uma proteção nas células reprodutoras, a vitamina, ela ajuda muito na manutenção na saúde desses espermas, na produção desse hormônio, né? E além disso, é extremamente antioxidante. E a vitamina B12, que ela sempre foi uma vitamina que o ser humano precisa, a tal ponto que vocês podem ver assim, ó, nós temos hoje bolacha, farinha de milho, um monte de produto que tem adição de B12,
na nossa própria comida, porque a B12 faz muita falta para nós. As pessoas com deficiência de B12, além da famosa anemia que todo mundo fala, os tipos de anemia, a B12, ela vai eliminar dores físicas, dores no corpo, ela vai ajudar na parte da nossa memória, muito, a B12 tem muito a ver com a nossa memória, né? Ela vai ajudar nas células nossas, nas vermelhas, que seriam a do sangue, né? Nas funções cerebrais, no nosso DNA dos esperma, no metabolismo celular, na manutenção desse metabolismo. Então, a deficiência da B12 está completamente hoje, né, associada à disfunção erétil, ou seja, a produção também do sêmen masculino, né? Então, ela é necessária. Então, o que a gente vê assim? Quando a gente, os laboratórios, os centros de pesquisa, as faculdades vão lá olhar essa planta chamada Tribulus terrestre, eles veem uma quantidade de outras elementos maravilhosos, tipo alcaloides, né? Sapotina, os taninos, né? Vocês já ouviram muito eu falar das sapotinas, porque quando eu falo do nosso aloe vera tem muita sapotina, tá? E essa sapotina também é usada em muitos outros suplementos, porque além de ser o tipo de uma espuminha, um detergente dentro do nosso organismo, ele mata muitas bactérias, muitos vírus, com bactérias difíceis, de uma forma como se a gente tivesse usando um antibiótico sem os danos de um antibiótico, né? Principalmente os Staphylococcus aureus, né? O coli. Então, é muito importante saber, né, que essa planta ela também vai ajudar muito a reparar danos nas células dos nossos rins, porque o fígado nosso, os rins nossos sofrem muito com as toxinas que ingerimos diariamente em tudo, né? Que ingerimos na nossa água, os cloros e outras composições que a gente sabe que tem na água, que nós não vamos entrar nisso, nos alumínios, né? Aquilo que a gente ingere. Então, esta planta, ela também vai ajudar nesse tipo de limpeza. Então, o Tribulus terrestre tem como um ativo principal e muito rico, né? Os alcaloides, os ácidos, o cálcio, ele também tem um ferro, uma proteína, né? Eles têm uma forma muito excelente, é a melhor até hoje encontrada, para aumentar a testosterona. Testosterona, coisa difícil, certo? Então, além da elevação da testosterona, a gente sabe que esse produto também vai ajudar a eliminar o colesterol. Então, é muito bom para o homem, principalmente o colesterol ruim. Ajuda o homem a manter a massa física, né? Ou seja, a massa muscular, não ganhando peso, mas sim ganhando massa, para que não ocorra de eu ganhar apenas gordura, né? Então, o Tribulus, ele vai agir diretamente na nossa glândula pituitária. Ele vai aumentar os níveis de testosterona. Ele aumenta para nós mulheres também o endógenos. Porém, o que acontece, né? Essa glândula pituitária, ela ajuda, por exemplo, na mulher para a parte da lactação, para o homem na produção dos hormônios todos, ajuda na parte tireoide nossa, né? Então, o Tribulus, ele essa função do hormônio luteinizante é muito importante, que é uma forma totalmente diferenciada, né? Então, esse é um hormônio muito bom
que vai rejuvenescer esse produto 50 mais, ele vai rejuvenescer o homem em todos os sentidos. Ele vai trabalhar, inclusive, em fisionomia, em musculatura. É utilizada por atletas, tribulus terrestres, até mesmo porque ele dá bastante energia, ele aumenta o desempenho dessa parte de massa muscular, mas ele nem aparece como um doping, porque é uma erva realmente muito boa. Então, o benefício dessas sapotinas esteroidais, hormonais que tem ali, vai ajudar no controle do açúcar, ou seja, da glicose, né? Do açúcar no sangue, trazendo muito benefício para quem é diabético. Atua na proteção do nosso fígado, ajuda muito na nossa imunidade, fortalece o sistema imunológico protetor total, deixando a pessoa muito mais forte. A parte do colesterol, o LDL, que é o colesterol ruim, ele faz um controle muito bom. Então, ele é excelente para doenças, para pessoas que já têm doenças cardiovasculares, tá? Outra coisa importante é nós dar uma leve faladinha nos taninos. Também falamos muito do tanino quando a gente fala no nosso Aloivite. Por quê? Porque a jabuticaba, ela tem muito essa parte que é o tanino, que é aquilo que dá aquela impressão, o caque. Quando a gente come um caco meio verdinho, dá aquela puxadinha, isso é uma planta que está dizendo para nós que tem tanino, certo? Então, diversos estudos evidenciam que a função do tanino, ela é bastante bactericida, fungicida, ela vai ajudar muito nas atividades humanas, ela vai trabalhar nas células nossas, na parte das fagocitas, né? Que são aquelas células que ela vai lá dentro de uma célula que está doente e ela vai fazer o quê? Ela vai limpar aquele interior daquela célula, porque ela penetra, né? Ele vai buscar os agentes causadores de doenças, né? Então, dentro do tribulus, ou seja, na composição do tribulus terrestre, a gente tem também esta patologia. Vai ajudar muitas pessoas na parte de estômago, né? Porque vai ajudar, esse tanino vai fazer uma camada protetora, né? Proteica na nossa mucosa estomacal. Então, vocês podem ver que é um produto que uma pessoa que tem úlcera também pode usar. Então, onde age mais o nosso produto? Na base de um hormônio, né, que a gente não aconselha ninguém usar hormônios químicos. O nosso hormônio aqui é o testosterona e é um hormônio natural, de planta, e isso não tem o que pague, né? Porque a testosterona é o principal hormônio presente no organismo humano masculino, e ele influencia em tudo na vida dos homens, não só no comportamento e no desempenho sexual, mas a mente do homem, quando ele está com a testosterona dele em dia, fica afiada, ele tem mais autoconfiança, ele tem mais autoestima, ele tem melhor bom humor, ele tem uma massa muscular, ele não fica barrigudo, ele não fica careca, ele não fica decaído, pronto, certo? Ele vai ter os ossos mais fortes e ele vai ter uma abundância maior de energia. Quando ele está com esse hormônio baixo, que o corpo vai, que nem nós, como a gente falou, eles entram na andropausa ou por alguma outro tipo de disfunção que nós já falamos anteriormente, ele tem a deficiência da produção de testosterona. E aí ele começa a ter sempre cansaço, ele entra em depressão, aumenta o nível de gordura abdominal, ele tem risco de disfunções erétil, a maioria tem, ou seja,
Nem é que tem uma disfunção muito grave, eles não mantêm uma ereção mais prolongada, né? Então, eles começam a reduzir a quantidade de esperma, os espermas não têm mobilidade suficiente, então, e aumenta bastante o risco de Alzheimer. Então, para compreender melhor esse fitoterápico nosso, 50 mais, ele vai ajudar muito o homem a ter, através, né? Ele vai agir no cérebro, ajudando a ter uma libido maior, uma autoestima, um bom humor, nos músculos, aumentando uma massa muscular, dando força. No rim, vai estimular a produção de eritropoetina, que são as células vermelhas do sangue. Vai ajudar na pele, né? No crescimento capilar, porque quando o homem tem pouca testosterona, começa a ter as calvícies. E aqui você começa a tomar, vai voltar a ter cabelo, o fígado melhora, o órgão masculino aumenta o apetite, os ossos se tornam maior. Então, na verdade, esse é um produto de rejuvenescimento masculino completo, gente. Nós não podemos só pensar em libido. Nós temos que pensar que o 50 a mais é um rejuvenescimento total para os nossos maridos, para os nossos amigos, para os nossos parceiros e companheiros. Então, o gengibre, que é a outra parte que tem, além do tribulus terrestre, temos o gengibre. O gengibre, né, auxilia na fertilidade do homem também, porque ele é uma grande fonte de manganês, e ele também vai ajudar no desejo, na parte hormonal, na produção de esperma, né? E a produzir a testosterona, certo? Então, vamos pensar assim, ó, que o gengibre também vai ajudar na circulação, melhorando, né, essa disfunção erétil. Hoje existe estudo sobre que foi feito numa faculdade com 75 homens e aumentou a fertilidade porque usavam gengibre diariamente, né? Então, aumentou muito o hormônio luteizante, que estimula a produção de testosterona, aumentou, dobrou. Então, aqui nós temos uma formulação completa. O que ocorre? A maioria de vocês me perguntam sempre, Estela, mas gengibre, será que dá para tomar? Gengibre não vai dar alteração? Ó, pessoas podem tomar gengibre de diversas formas. É um suplemento maravilhoso. Então, o gengibre vai ajudar a manter a glicose, então diabético deve tomar. Pessoas com pré-diabetes, com sobrepeso, com obesidade, com resistência à insulina, deve tomar. Pessoas que procuram ter problemas digestivos, que tem sempre azia, queimação, né? Deve tomar. Pessoas que têm resfriados, pessoas que têm renites, deve usar gengibre. Pessoas que precisam usar, que são enjoadas, que têm náusea, quando vai viajar, coisa assim, deve usar. Né? Gengibre é um anti-inflamatório poderosíssimo. Então, vai ajudar numa gripe, vai ajudar em uma série de desconforto, além da própria produção da testosterona que ele ajuda. Então, nós vamos entender que esse produto, ele não é como um produto qualquer que você vai numa farmácia e vai lá e compra o tribulus terrestres, certo? Que lá tu também vai encontrar ele em pó, o tribulus. O nosso não tem só o tribulus, tem o tribulus, o gengibre, toda aquela composição, né? O dióxido de zinco, aquilo que o homem precisa. Mas tem que entender que nessa formulação, o extrato feito, ele é extrato feito extrato primeiro e depois feita a secagem. É diferente deles pegarem a planta, moer e secar, que é o que tem em todos os lugares. Porque do jeito que é feito o nosso produto, ele é 4 a 6 vezes mais potentes. Eu estou dando já a dica para vocês não comparar preço, porque está cheio de coisas
por aí, que as pessoas, como elas comparam preço de ômega, que vai ver não tem ômega nenhum, certo? Vai ter todos que outros tipos de óleo, como elas tentam comparar preço de tudo. Não tem comparação, porque o nosso é feito com extrato vegetal da planta, depois que é feita a secagem, então é 4, 6 vezes mais potente que qualquer outro tribulus que vocês encontrarem por aí. Então, ele é um esteroide vegetal, então não lembro que eu sempre falo do doutor Davi, ensinava para mim a diferença de tu tomar uma testosterona química feita em farmácia e tu tomar de uma erva, de uma planta, o que é vegetal, o que é de origem química. O corpo reage totalmente diferente. O melhor horário de se tomar o tribulus é entre o café da manhã e o almoço, ou seja, no meio da manhã. 2 cápsulas. Ensine para as pessoas de vocês que se vocês tomarem mais que 2 cápsulas, não vai acontecer nada diferente. Vocês vão estar desperdiçando o produto, certo? E vocês vão estar só fazendo um xixi mais rico de vitaminas e um xixi, porque tudo que é natural, que o corpo não utiliza, ele vai botar fora, tá? Outro detalhe muito importante, que além do xixi mais rico, que a gente diz, não vai aumentar a potência de vocês vão botar o produto fora, né? Então, não precisa ser mais que 2 cápsulas por dia. Converse com todo mundo sobre isso. Deve ser usado sempre a partir dos 18 anos de idade, porque antes disso, o ser humano não precisa de produção de testosterona. E a não ser que ele já nasça com alguma deficiência por algum tipo já celular ou coisa assim, né? Vocês vão ver que o homem tem um aumento de queima do metabolismo, vai ajudar no equilíbrio, no aumento da imunidade. A testosterona nossa, ela é precursora, ou seja, os nossos, vamos dizer aqui, como é que a gente diz, são uma forma bastante hormonal, né? Um esteroide, vai ajudar na parte da musculatura, mas é vegetal, então não vai causar o dano do que a gente encontra aqueles meninos em academia tomando aquele monte de porcaria anabolizantes, porque aquilo é químico. Atua no tecido cavernoso, ajuda no fluxo de sangue do pênis. Esse óxido de zinco, vitamina E e B12, o mais 50 tem tribulus terrestres, gengibre, e essa é a nossa composição. Quais os benefícios? Além de aumentar a libido, de acabar com a impotência, né? Aumento da massa muscular, né? Usado a partir de 18, aumento do metabolismo de energia total do homem, equilibra a parte hormonal, aumenta a imunidade, trata as desordens do trato genitário. Então, entendam, por exemplo, que tem muito homem por aí também tendo distúrbios urinários tipo, que vem junto com o problema da libido, da impotência. O fluxo levanta de noite 4, 5, 3 vezes, 4 vezes para fazer xixi. A noite é feita para dormir. No máximo se levanta uma vez. Por quê? Porque quando eles vão fazer urinar, eles não fazem um jato forte. Então, eles dão aquele primeiro jato e a bexiga lá, o canal, a próstata, tudo se fecha de novo. Então, ele, na verdade, não desvazia a bexiga. Logo, o que vai acontecer? Dali 1 hora e meia, ele vai estar com a mesma sensação, vai precisar levantar, vai fazer xixi. O que esse produto faz? Ele ajuda
porque desinflama, ele ajuda, porque ele aumenta o fluxo sanguíneo para essa parte do corpo, para essa massa corporal. Então, o fluxo da urina se torna muito maior. Porque como é que eu sei disso? Por que posso saber de tudo isso? Por que eu estou falando para vocês? Gente, eu quando conversei com a Dani, quando conversei com muitas pessoas, quando fui fazer pesquisa, quando fui pedir opinião para médico que gosta, lógico, de fitoterápico. Por quê? Porque eu tenho um irmão com 74 anos de idade, que ficou viúva 1 ano e meio atrás, arrumou uma namorada, e este irmão, ele já tinha feito há 7 anos atrás, ele já tinha feito 2 pontes de safena. 2, certo? E logo depois que ele perdeu a mulher, em torno de 8 meses depois que ele perdeu a esposa, ele teve um infarte. E uma das pontes de safena dele, ele perdeu por completo nesse infarte. Aquela safena dela virou uma ameixa, secou. Estou falando esse depoimento para vocês entenderem o benefício desse produto. O que ocorreu? Secou, a gente teve que, infartado dentro do hospital, a gente teve que botar, aqui no interior chamam de molinha, que seja um stent na outra veia. Então, ele tem hoje funcionando uma mamária e uma veia com um stent no coração. Se descobriu nesse inteirinho que ele tinha 89% da carótida do lado direito obstruído. Você vai dizer, puxa, esse teu irmão estava ferrado. Completamente, porque ele nunca aceitou usar nenhum tipo de suplemento. Ele tinha uma caixa com 24 medicamentos que ele tomava todo santo dia. Um para dormir, outro para fazer xixi, um para o colesterol, um para o triglicerídeo, um para o batimento do coração, e ali ia. E ele tomava isso pela manhã e tomava isso no meio da tarde e antes de dormir. 3 vezes ao dia ele tomava esses medicamentos. E esse meu irmão arrumou uma namorada e resolveu casar. E aí ele entrou em desespero. E nós também, porque a gente sabe o tanto que ele é chulo, o tanto que ele era maluco, e ele falou para nós que ele estava com muito problema, com todos esses problemas que eu falei, e que ele queria ajuda. E nós entramos em desespero, porque nós não queríamos que ele comprasse o azulzinho. Porque você sabe que vem azulzinho de todos os lados, o azulzinho é super fácil, vem do Paraguai, vem de tudo que é lado. E o que ocorreu? Eu, depois de conversar com todo mundo, eu dei em início de janeiro para ele o mais 50, para ele experimentar. Pedi, pelo amor de Deus, que só tomasse 2 por dia, que ele não fizesse nenhum tipo de loucura. E diz para ele, olha, a minha responsabilidade, mano, tu tem todos esses problemas que a família inteira vão dizer que eu tô te matando. Bom, eu tive que incomodar a empresa, eu tive que falar com a Dai me mandou mais uns que ela tinha lá, de 2 ou 3 pessoas que não participaram do evento, para mim dar esse suplemento para ele. E ele, ontem, ele recebeu de novo mais uma carga do mais 50, está numa felicidade enorme, me prometeu que ele próprio vai gravar para vocês um depoimento, porque hoje ele dorme, levanta apenas uma vez pela noite, porque o fluxo do xixi dele é outro, que o produto, para ele, a partir do 4º dia de uso, ele tinha aumentado a libido, aumentado a ereção e o tempo de ereção dele.
ele tem aquele troglodita do meu irmão que nunca aceitou nada, hoje ele anda 24 horas no meu pé por causa do mais 50, me dizendo, mana, este é um produto de verdade. E o que acontece? Hoje ele já vendeu um monte desses produtos para os amigos dele, que está só esperando chegar lá. Então, entendam, gente, que esse produto, ele não tem como vocês querer dizer assim, mas deu isso, deu aquilo. Não tem, ele não tem contraindicação. Porque se eu não matei o meu irmão, ele não vai matar ninguém, porque mais complicação que ele tinha, impossível, gente. Era pressão alta, era diabetes, era tudo que vocês possam imaginar, safena, infartado, e ele usou o nosso 50 mais. Então, gente, qual a contraindicação? Primeiro, não se usa durante a gravidez e nem durante a lactação. Então, mulheres fora do mais 50, não está sendo formulado um produto para nós, tá? Menores de 18 anos de idade. Até hoje não acharam outra contraindicação, a não ser essa que eu acabei de vocês, certo? Falar para vocês. Homens, por favor, só 2 cápsulas ao dia, tá? Dose maior é só botar o produto fora. E o resultado para todos, felicidade de todo, geral da nação, do povo masculino brasileiro, vai ser em 4 dias.